Você é um camponês rural nascido em uma vida de dificuldades inimagináveis. Ao seu redor, os servos executam um trabalho árduo desde o amanhecer até o anoitecer, trabalhando nas terras de seu senhor feudal para pagar suas pesadas dívidas. O melhor que você pode esperar é que seu pequeno negócio como cesteiro decole o suficiente para garantir a você uma pequena propriedade de terra, que pode sustentá-lo na velhice. O pior que você pode esperar é uma vida de trabalho físico incapacitante, uma dieta com muita falta de carne e possivelmente uma morte prematura de parto ou peste. Nessas circunstâncias, você poderia ser tentado a fazer votos sagrados e se tornar um monge? Bem, a seguir vamos saber 10 coisas que temos certeza que muita gente nem imagina sobre os monges. Primeiro, um corte de cabelo estranho. Sim, você sabe qual. A tigela cortada com a careca circular no topo. Este estilo único foi conseguido raspando a seção do meio do cabelo e aparando o resto. Tinha um grande significado espiritual para os monges que o usavam. O estilo é chamado de tonsura e era usado para representar a devoção de um monge a Cristo. Existem algumas teorias conflitantes sobre por que apenas uma seção da cabeça foi raspada. Alguns acreditam que o círculo de cabelo remanescente simbolizava a coroa de espinhos que Jesus usou durante sua crucificação. Outros acham que a prática se desenvolveu durante as cruzadas, quando os cristãos queriam se diferenciar dos muçulmanos que raspavam ritualmente todo o cabelo depois de visitar Meca. De qualquer maneira, o corte de cabelo foi utilizado por muitas gerações de monges durante séculos até 1973, quando a cerimônia de tonsura foi abolida pelo Papa Paulo VI. Segundo, o lar dos monges. Os monges se saíram muito melhor do que os camponeses e servos quando se tratava do padrão de suas acomodações. Sim, o quarto deles era essencialmente uma cela com um pouco de palha. Eles tecnicamente não possuíam muito, mas tinham um teto sobre a cabeça e refeições regulares no estômago, o que era mais do que se poderia dizer da população em geral. Muitos mosteiros eram complexos enormes, extensos e ornamentados, construídos em estilo gótico e projetados para mostrar a riqueza da igreja e refletir a glória de Deus para as massas sujas. Não teria sido um lugar ruim para viver. Na Inglaterra, foram encontrados assentamentos de monges que datam de 406 d.C. Os mosteiros na Inglaterra tiveram um início abrupto na década de 1530, durante o reinado do rei Henrique VIII, que ficou tão frustrado por ter que pedir permissão ao Papa para se divorciar, que limpou a terra de todos os vestígios de catolicismo e declarou o país protestante. Os mosteiros foram saqueados e os espólios repartidos entre os ricos. Terceiro, pobreza, castidade e obediência. Um mosteiro medieval era uma comunidade de homens que haviam renunciado às posses terrenas e escolhido viver separados da sociedade entre outros companheiros de mentalidade semelhante. Eles se comprometeram com os prazeres espirituais, em vez dos físicos. Como tal, eles fizeram votos de pobreza, castidade e obediência e esperava-se que conseguissem viver livres de posses físicas e apego emocional ao mundo exterior. Esses votos foram baseados nos escritos de São Bento, que estabeleceu as regras para uma vida monástica ideal desde o século VI. É claro que a castidade era facilmente evitada se você se sentisse atraído por homens, pudesse encontrar um parceiro disposto e discreto dentro do mosteiro. Quarto, um ícone. Um aspecto importante da vida monástica era a posse de um ícone ou relíquia sagrada. O ícone pode ser qualquer coisa que as pessoas possam reverenciar e reunir para ver. Um pedaço da cruz original na qual Cristo foi crucificado, por exemplo, ou os ossos de um santo. Ou, no caso da cidade de Turim, na Itália, o sudário usado por Jesus em seu túmulo. Se você tivesse sorte, a relíquia de seu mosteiro se tornaria famosa e cristãos de todos os lugares embarcariam em uma peregrinação para ver, trazendo consigo negócios muito necessários para a área local e um grande aumento nas doações para a sua igreja. Quinto, a lei do silêncio. Se um monge se encontrasse sofrendo de um toque de tédio depois de ingressar em uma ordem monástica, ele não seria capaz de passar o tempo desfrutando de boa fofoca com seus novos colegas de trabalho. Os mosteiros eram lugares de paz, e como tal, a maioria dos deveres desempenhados pelos monges eram realizados em completo silêncio. Eles não podiam nem conversar no jantar. Alguns monges contornaram a regra do silêncio comunicando-se de outras maneiras. A linguagem de sinais era usada durante as refeições, quando um monge queria pedir comida ou bebida.
Alguns também se comunicavam em segredo assobiando. Esses métodos eram frequentemente ensinados aos jovens noviços, nome dado a recrutas adolescentes que estavam aprendendo os caminhos da vida monástica, oblatos, crianças que haviam sido confiadas aos cuidados dos monges. Desta forma, as línguas silenciosas foram transmitidas através das gerações. Sexto, em rotina de obrigação. Começando a pensar que a vida como um monge pode ter sido um pouco chata? Bem, você provavelmente está certo. Felizmente, o tédio de atos de caridade e silêncio perpétuo foi quebrado regularmente por longos e complicados serviços religiosos. Os monges assistiam a um total de 8 serviços todos os dias. Eles acordavam com o sol, que no verão provavelmente era muito mais doloroso do que o inverno, e participavam de vários serviços de corais, como matinas, laudes e missas. Ao todo, um monge poderia esperar participar de um serviço religioso por até 10 horas por dia. Sétimo, em um jejum mais do que normal. A vida medieval era estritamente regulamentada. As leis santuárias da Inglaterra ditavam o comportamento em todos os tipos de áreas, e não apenas para os monges. Havia leis sobre quais roupas e cores as pessoas podiam usar com base em seu status social e quantos restaurantes podiam cobrar pela comida. Os mosteiros eram geralmente instituições muito ricas, e apesar de todas as desvantagens da vida monástica, os monges geralmente podiam desfrutar de comida regular e de alto padrão. No entanto, por lei, as pessoas medievais eram obrigadas a observar 3 dias de jejum por semana, em quartas, sextas e sábados. Eles observaram muito mais durante os períodos de observâncias religiosas, como a Quaresma. A palavra rápido aqui não se aplica no sentido moderno. Durante esses dias específicos, as pessoas só eram obrigadas a se abster de carne e laticínios. Peixe e legumes poderiam comer sem problemas. Surpreendentemente, alguns monges sentiram tanta falta de carne durante os dias de jejum que inventaram uma maneira de burlar o sistema. Eles simplesmente recategorizaram alguns itens de carne como peixe. Há evidências de que caudas de castores e fetos de coelhos foram comidos durante os períodos de jejum. Um grupo de monges na França até começou a devorar os papagaios do mar locais. Oitavo, em um agradecimento. Temos muito a agradecer aos nossos irmãos de túnica. Os mosteiros eram lugares incríveis de aprendizado, e os monges, assim como suas irmãs nos conventos, gastavam muito tempo e esforço preservando, copiando e escrevendo livros e manuscritos. Graças a eles, muitos clássicos de Cícero, Aristóteles e Virgílio sobreviveram. Livres da luta constante para encontrar comida e com a grande vantagem de serem alfabetizados, esses homens tinham tempo e ferramentas para criar uma grande arte. Ainda podemos ver seu talento imaginativo nos manuscritos iluminados que sobreviveram e na música de coral composta durante a Idade Média. Na verdade, os mosteiros costumavam ser os únicos lugares que abrigavam livros. Os livros eram itens muito preciosos e caros. Não é por acaso que os mosteiros foram o alvo principal durante os ataques vikings que ocorreram na Europa até o século XI. Os monges podem ter feito voto de pobreza, mas as próprias instituições eram podres de ricas, e parece que muitos sabiam disso. Nono, em um grande emprego. Além de seus compromissos diários com os serviços da igreja, aprendizado e atos de caridade, você também pode receber uma área específica de responsabilidade no mosteiro. O grande queijo, é claro, era o abade. Você provavelmente não conseguiria esse emprego a menos que tivesse muita sorte. O abade relacionava-se principalmente com o mundo exterior e era o rosto da instituição para a comunidade em geral. O próximo na cadeia de comando era o prior, que gerenciava os monges em linha. Ele nomeava um mordomo, que cuidava das finanças do mosteiro, e um dispenseiro que supervisionava os estoques de comida e bebida. O esmoleiro era responsável por cuidar dos pobres e necessitados da comunidade, e o cantor dirigia o coro. O sacristão se assegurava de que a igreja estava arrumada e que os serviços corriam sem problemas. Décimo, um ultraje. Quando você imagina um monge, provavelmente imagina um homem vestido com túnica marrom, com sandálias nos pés e um rosário na mão. Na verdade, os mantos vinham em muitas cores diferentes e dependiam de qual ordem você pertencia. A ordem beneditina usava preto e acabou se tornando conhecida como os monges negros. A ordem cartucha usava branco.
Os frades capuchinhos na Itália usavam túnicas marrons com um longo capuz pontiagudo, inclusive é desses monges que a palavra cappuccino é derivada.